Dando sequência ao nosso projeto, chegamos agora na carreira 10. Para essa carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos, já fiz os meus, uma diminuição, e vamos seguindo fazendo uma sequência de 25 pontos baixos. Feitos os 25 pontos, ainda estamos na carreira 10, ok? 25 pontos, novamente uma diminuição, percebam que as duas diminuições caíram aqui nas costas, e agora terminamos essa carreira com 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Já tirei o marcador. Para a carreira 11, iniciamos essa carreira com diminuição. Aí, vamos fazer 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos, chegamos aqui numa lateral, uma diminuição. 17 pontos baixos em sequência, para chegar até a outra lateral. 17. Uma diminuição nessa outra lateral, e aí encerramos a carreira com 7 pontos baixos. Na carreira 12, também iniciamos com uma diminuição. E aí, agora, uma sequência de 7 pontos baixos para chegar até a lateral, onde vamos fazer a diminuição. E 7. Percebam que eu fui um pouquinho para frente aqui, além da lateral, para que essas diminuições não fiquem uma sobre a outra, tá? Marcando muito o trabalho. Agora, para chegar mais ou menos nesse mesmo ponto que fizemos essa diminuição, vamos caminhar 12 pontos baixos. 11, 12, diminui. E agora, finalizamos a carreira com 8 pontos baixos, que é o total de pontos que resta aqui. Carreira 13, um ponto baixo que eu já fiz, agora uma diminuição. 4 pontos baixos. Uma diminuição. 11 pontos baixos. Uma diminuição. 4 pontos baixos. Uma diminuição. E 2 pontos baixos. Nessa carreira, vamos ficar com 26 pontos. E nesse ponto, a gente já pode continuar enchendo a peça também, para facilitar a sequência do trabalho. Carreiras 14 e 15, apenas pontos sobre pontos, permanecendo os 26 pontos em cada volta. Percebam, então, que a gente mantendo esses aumentos e diminuições, conforme eu vou sugerindo aqui para vocês na receita, a gente já vai tendo um corpo bem marcadinho, aqui, ó, as pernas, temos aqui, ó, bem demarcada aqui a área do bumbum também. Depois, quando a gente encher, vai ficar mais visível, tá? Ó, e aqui chegamos, então, na parte da cintura, parte mais estreitinha da cintura. Vamos agora voltar a crescer aqui, subindo aqui para as costas, tá? Então, para essa carreira 16, a gente já inicia fazendo um aumento. Os dois juntos, coloco o marcador no primeiro e circulo todo o restante da carreira apenas
com um ponto para cada, são 25 pontos, tá? Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 27 pontos. Para a carreira 17, eu já fiz o primeiro ponto. Na sequência, vamos fazer um aumento. E seguimos fazendo 25 pontos. O total dessa carreira vai ser 28 pontos. Das carreiras 18 até a carreira 22, que são 5 carreiras, vamos fazer ponto sobre ponto, ficando com 28 pontos em cada volta. Chegamos na carreira 23, que é a carreira que vamos fazer aqui a colocação dos braços. Então, eu já coloquei um pouco de enchimento, a gente já consegue perceber melhor aqui o corpinho se formando. Então, para essa carreira 23, nós vamos fazer 10 pontos que vão ficar aqui nas costas. E aí, a gente já vai fixar o primeiro bracinho. Fiz os 10 pontos, pego aqui o braço, exatamente nesse ponto aqui, onde está o arremate, deixo esse fio do arremate aqui, posso deixar ele para cima aqui, ó. Coloco o bracinho ali por baixo, deixo o fio do arremate por lá, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, insiro a agulha exatamente aqui nesse ponto do arremate. E agora, eu vou crochetar, nós tínhamos aqui no final desse braço 10 pontos baixos, né? Então, nós vamos fazer um ponto para cada um. Vamos circular todo o bracinho. Com isso, a gente já tá inserindo o braço, fixando o braço aqui no corpo, tá? 3, um ponto para cada um. Olha só. Então, chegando aqui perto do final da carreirinha do braço, joga esse fiozinho ali da reserva do braço para trás, tá? 9 e 10. Fiz até o último pontinho aqui do braço, ok? Agora, vamos tecer os pontos aqui da frente. Vamos fazer 14 pontos baixos aqui na frente. Então, ó, aqui, esse pontinho aqui, deixa eu mostrar bem de pertinho. Aqui é um pontinho que trabalhamos das costas, eu vou no próximo ponto que está aqui sem fazer. E continuamos tecendo aqui na frente os 14 pontos. Esse fio que tá reservado ali no braço é o fiozinho que a gente vai utilizar para depois fechar algum buraquinho eventual que possa ficar nessa junção, tá? 14 pontos aqui na parte da frente, e já vamos colocar o segundo bracinho da mesma forma, tá? Ó, vamos segurar aqui o nosso fio pra frente, deixamos o bracinho aqui com o fiozinho pra lá, por baixo, né? E eu vou pegar exatamente aqui, ó, no ponto do braço, onde fizemos aquele baixíssimo pra arrematar. E, novamente, ponto sobre esse bracinho, 10 pontos para circular toda a parte do braço. E 10. E aí, a gente encerra essa carreira fazendo aqui um ponto para cada desses 4 que sobraram nas costas, tá? Então, a gente pode perceber aqui que esse pontinho já foi trabalhado. Vou para o seguinte, um ponto baixo para cada um dos pontinhos que restaram, e são 4 pontos baixos. Então, nessa carreira, nós vamos já somando o que nós temos de ponto nos braços e os pontos que fizemos aqui no corpo, tá? Vamos ficar com 48 pontos nessa sequência de trabalho, pois agora vamos continuar crochetando aqui para subir para os ombros. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente pode verificar que nessa junção de braço, geralmente fica esse buraquinho, tá? Então, eu coloquei aqui aquele fio que reservamos do arremate do braço na agulha de tapeçaria, e a gente vai fazer uns pontinhos, como fizemos lá na junção das pernas, tá? Só uns pontinhos aleatórios aqui,
para fechar bem essa partezinha aqui e não ficar nenhum buraquinho. Então, essa é a hora bem legal para fazer isso, que aí qualquer arremate e essa sobrinha de fio fica para dentro aqui do trabalho, ó. 2 pontinhos, sobrinha de fio vai aqui para dentro. Com 2 pontinhos, a gente já resolveu aqui um pequeno buraquinho. Vou fazer isso nesse lado de cá também e volto pra gente continuar. Nas carreiras seguintes, nós vamos fazer diminuições para ir marcando o ombro aqui, né? Então, agora na carreira 24, fazemos 9 pontos aqui nas costas, uma diminuição. Sobre o braço, 8 pontos baixos. Novamente aqui, uma diminuição. Percebam que essas diminuições, elas vão ficando bem aqui nessa junção aqui de corpo e braço, aí o trabalho fica bem legal. Então, agora aqui na parte da frente, 12 pontos baixos. Novamente a diminuição. Oito pontos baixos. Depois dos 8 pontos baixos, já mais uma diminuição aqui. E encerramos a carreira com 3 pontos baixos. Nessa volta 24, então, ficamos com 44 pontos, tá? Fizemos as 4 diminuições e vamos seguindo. Carreira 25, 8 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos. Sete pontos, uma diminuição. Na parte da frente aqui do corpo, 11 pontos baixos. Diminuição. Sete pontos baixos. Diminuição. E 3 pontos baixos. Ficamos aqui nessa carreira com 40 pontos. Carreira 26, 7 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, diminuição, dez pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, 6, diminuição e 3 pontos baixos. Essa carreira vai ter 36 pontos. Para a carreira 27, nós não vamos mais aqui enfatizar as diminuições,
aqui no encontro de braço e corpo, tá? A gente volta a trabalhar com aquelas diminuições marcadas, então eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos, uma diminuição, e vou nessa sequência de 4 diminui, 4 diminui, 4 diminui por toda a volta, ficando com 30 pontos no trabalho. Carreira 28, 3 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir por toda a volta. 3 pontos diminui, 3 pontos diminui, vamos ficar nessa carreira com 24 pontos. Aproveitei aqui para já colocar um pouquinho de enchimento também, e agora para a carreira 29, vamos fazer a sequência de 4 pontos e diminui. Já fiz os 4 primeiros, diminui, por toda a volta repetindo 4 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar com 20 pontos. Carreira 30, 2 pontos baixos, uma diminuição, e repetimos 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nessa carreira, vamos ficar com 15 pontos. Agora, com 15 pontos aqui no trabalho, estamos aqui já nos dirigindo para a parte mais estreitinha do pescoço. Então, nessa hora, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui, bem aqui, nessa partezinha dos braços, para que ele fique com o ombro demarcado, tá? Então, eu não coloco além daqui. Os braços, no geral, eles vão ficar sem enchimento. Tínhamos um pouquinho aqui na ponta, e essa parte toda aqui do braço fica sem enchimento, para ficar bem maleável, para depois a gente poder brincar aqui com as formas, né? Para ele ficar mais maleável. Então, eu vou colocar assim, só nessas partes aqui, na parte de cima aqui do bracinho, para marcar mesmo o ombro, tá? Aproveito nesse ponto aqui que estamos no trabalho também para já inserir o refil de cola quente. Preciso que ele fique aqui, mais ou menos aqui, ó, no tórax, e que ele pegue um pedaço da cabeça. Então, eu peguei esse pedaço assim, depois, conforme eu vou construindo a cabeça, se eu achar que ele tá grande, eu corto, tá? Mas é importante que, porque esse refil de cola quente, ele vai dar sustentação aqui no pescoço da boneca. Então, eu preciso que ele não fique apenas no pescoço, porque senão, com o manusear depois, ele pode sair. Então, eu preciso realmente que ele pegue uma parte do corpo e pegue boa parte da cabeça, tá? Agora, com o refil já inserido, eu vou colocando mais fibra, priorizando a parte ao redor aqui do refil, tá? Deixando ele bem centralizado e vou colocando fibra aqui tudo ao redor dele. Com o enchimento bem distribuído aqui, ó, para os ombros, olha só, aqui nas costas, então, bem distribuído ao redor aqui do refil da cola, nós vamos para a carreira 31, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Muito cuidado agora para não crochetar o enchimento junto, né? Então, essa carreira, ela é um pouquinho mais, um desafio aqui, vamos dizer assim, para fazer, que a gente já tá crochetando com o refil aqui inserido, tá? Então, assim, ó, também daria para fazer essa carreira e depois inserir o refil. Mas aí fica mais difícil da gente conseguir distribuir a fibra de uma forma bem uniforme, tá? Então, a minha sugestão é que a gente já trabalhe nessa carreira com o refil inserido, tá? Então, vamos lá, um ponto e uma diminuição por toda a volta, vamos ficar com 10 pontos no trabalho. Para as carreiras 32 e 33... um ponto alto para cada ponto de base, mantendo os 10 pontos em cada carreira. Terminadas, então, as duas carreiras, eu vou até caminhar com mais uns 2 pontos baixos para que o meu encontro de início e final de carreira fique aqui mais para as costas, tá? Mas por causa dessa próxima carreira aqui,
que vai ficar um pouquinho marcada, então eu quero que fique aqui na parte das costas. Então, agora, para a carreira 34, nós vamos fazer só pela alcinha da frente, dos pontos de base, um aumento para cada, 2 pontos baixos juntos em cada ponto de base. Vamos ficar nessa carreira com 20 pontos. Para a carreira 35, voltamos a pegar a alça inteira aqui do ponto de base, fiz o meu primeiro ponto, marquei, já faço um aumento. Então, nessa volta, vamos repetir um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta dessa forma, e aí nós vamos ficar com 30 pontos no trabalho. Carreira 36, na sequência 1, 2, 3, 4 e um aumento, repetimos 4 e um aumento por toda a carreira. Nessa carreira, vamos ficar com 36 pontos no trabalho. Para a carreira 37, já fiz 1, 2, 3, 4. Nós vamos repetir 5 pontos e um aumento por toda a carreira. Vamos ficar com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 38, vamos repetir por toda a volta 6 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar nessa carreira com 48 pontos. Na carreira 39, 7 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Essa volta vai ter 54 pontos. Para a carreira 40, vamos repetir a sequência de 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Essa carreira vai ficar com 60 pontos. E vamos continuar agora fazendo uma sequência de 13 carreiras. Vamos fazer da carreira 41 até a carreira 53, somente ponto sobre ponto, mantendo os 60 pontos em cada carreira. Eu vou fazer as minhas aqui e encontro vocês mais adiante. Para a carreira 54, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir esses 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Vamos ficar com 54 pontos. Para a carreira 55, vamos fazer apenas ponto sobre ponto, mantendo os 54 pontos da carreira. Agora é a hora ideal para colocarmos os olhos. Nós vamos colocar aqui entre as carreiras 46 e 47. Para facilitar essa contagem, eu lembro vocês que essa primeira carreira aqui da cabeça era a carreira 34. Então, vamos contar daqui, ó, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 47. Então, nessa linha aqui, colocamos os olhos. Já coloquei um e travei. Contamos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos de separação e já coloco outro. Então, para quem é iniciante, o olhinho, ele é nesse formato, parecendo um parafusinho. Então, eu vou inserir aqui no buraquinho, nesse intervalo dos pontos que contamos, ele sai para o avesso com essa pontinha, com a travinha aqui com a parte maior voltada para baixo. A gente trava ele aqui no trabalho, com isso ele já tá fixado. Nessa hora é importante que a gente olhe se realmente os olhos estão bem alinhados aqui, para não ficar, tipo, olhando para os lados, né? Para que eles fiquem bem direcionados aqui para frente, levando em consideração aqui que a gente já tem, né, os braços, os ombros, tudo preparadinho aqui. Pro bordado do nariz, eu tô pegando aqui o mesmo fio do corpo, já fiz um nozinho, então essa é a hora bem bacana para bordar, porque aí a gente já deixa esses nozinhos todos por dentro, né? Eu vou exatamente a uma carreira abaixo aqui da carreira central do olho, então aqui era 46, 47,
O nariz eu coloco entre as 45 e 46. Eu vou bordar aqui mais ou menos o separado por uns 3 pontinhos, tá? E também vou bordar dando uns 3, a separação entre um ponto e outro é de 3 pontos. E eu vou passar aqui umas 3 laçadinhas, uns 3 pontos também de bordado, tá? Então, ó, passei 1, 2, até vou me certificar que ele está ficando bem no centro, tá? E aqui, ó, o último pontinho. 3 pontos é o suficiente, tá? Aí também é legal que a gente organize bem o fio aqui, para que ele vá se acomodando, ficando bem colocadinho aqui, não fique atravessado. Todos esses mínimos detalhes fazem a diferença no acabamento da peça. Vou ajeitar bem aqui com a agulha, para que ele fique bem bonitinho. Agora sim, eu vou fazer um nozinho aqui por dentro. Vou arrematar, essa sobra desse fio pode ficar aqui também no recheio do trabalho. Faço um nó aqui e já vamos para a próxima carreira. Ah, um comentário bem bacana aqui, gente, ó. Enquanto eu tô parando aqui o meu trabalho para, no caso aqui, bordar nariz, fixar os olhos ou bordar os detalhes dos olhos agora, eu deixo o meu trabalho aqui na espera, trancadinho por um ponto, esse último ponto aqui, ó, com um marcador de cadeado, tá? Isso evita que o trabalho possa desmanchar. Então, evita uma grande dor de cabeça, né? Com o fio branco, tá? Qualquer fio, eu tô usando aqui o amigurumi mesmo, tá? Eu venho aqui por dentro, ó, dei um nozinho no fio, venho por dentro, insiro a agulha, mais ou menos aqui onde eu chamo de canalzinho da lágrima, tá? Então, olha só, venho pra cá, vou bordar aqui o que seria um brilhinho no olho, tá? Venho desse canalzinho da lágrima até na lateral aqui, exatamente na metade do olho, tá? Nessa lateral. Só um único pontinho mesmo, já é o suficiente, já faz toda a diferença, deixou uma carinha bem simpática aqui, ó. Por esse lado, eu já faço um nozinho, arremato e vou bordar o meu outro lado. Ou até, se quiser, se preferir também, ao invés de arrematar, a gente pode caminhar com esse fio aqui por dentro, passando por alguns pontos, até chegar ali no outro olhinho e repetir o mesmo processo bordando o outro olhinho. Pro bordado dos cílios, eu tô usando aqui um tom de marrom no fio Charme, mas vocês podem escolher o fio e a cor que quiserem, tá? Eu já fiz um aqui e vou repetir neste olhinho. Eu saio com o fio, ó, inseri a agulha de dentro para fora, saio com o fio neste ponto e venho com ele, aqui está, ó, onde fizemos o bordadinho do ponto branco, tá? Venho um para cá, na mesma direção, um pontinho mais ao lado, dessa forma. Agora, eu vou pegar 2 carreiras acima, tá? Mais ou menos nesse sentido aqui, ó, aqui eu já fiz. Então, 2 carreiras acima de onde eu inseri a agulha antes. Assim, volto pro mesmo ponto de base. Agora, uma carreira abaixo, um pontinho mais aqui pra lateral. Não precisa ser exatamente num ponto, pode ser entre pontos também, tá? Você vai achar o lugar, assim, que fique mais visual, fique mais legal. Olha só. Então, bordei os dois cílios, tá? Nos 2 olhinhos. Agora, é só arrematar e a gente continua tecendo para fechar essa parte da cabeça. Para a carreira 56, vamos fazer 7 pontos altos e uma diminuição. Vamos repetir 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar nessa carreira com 48 pontos. Carreira 57,
6 pontos baixos e uma diminuição. Repetindo dessa forma, vamos ficar com 42 pontos na carreira. Carreira 58, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar nessa carreira com 36 pontos. Agora, eu já aproveitei antes de continuar e já cortei aqui um excesso que eu tinha aqui no refil da cola quente, tá? Então, eu deixei esse refil mais ou menos por essa altura aqui assim. Tá ótimo já, cortei o saldinho aqui. Bem fácil de cortar com qualquer tesoura maiorzinha assim, né? Tesoura de fio é mais difícil porque fica mais pesado. Mas qualquer tesourinha maior assim de cortar tecido, vocês já conseguem. Agora, nós vamos para a carreira 59, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por toda a volta. Nessa carreira, vamos ficar com 30 pontos. Carreira 60, 3 pontos baixos e uma diminuição. Repetindo, vamos ficar nessa volta, então, com 24 pontos. Antes de continuar, eu já enchi aqui a parte da cabeça, tá? Tomando cuidado para encher bem distribuído aqui, passar a fibra por todos os ladinhos, colocando de pouquinho em pouquinho para que fique bem redondinha, olha só. Tá? Então, agora, a gente já vai para a carreira 61, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos. Agora, como nós já estamos com a parte da cabeça cheia, vamos cuidar para ir tecendo aqui, levando o dedo aqui por dentro para não crochetar a fibra junto. 2 diminui por toda a volta, vamos ficar com 18 pontos no trabalho. Carreira 62, por toda a volta, vamos repetir 1 ponto baixo e uma diminuição. Nessa carreira, vamos ficar com 12 pontos. Com 12 pontos no trabalho, é a hora ideal para a gente colocar mais um pouquinho de fibra ainda antes de fazer a última carreira. Nessas partes aqui, ó, bem no topo da cabeça, tá? Vocês vão sentindo assim, se perceberem que tá um pouco vazia, ou no próprio visual, assim, se tem alguma parte mais rebaixada aqui, já coloca mais um pouquinho de fibra para deixar bem redondinha. Então, nessa carreira, nessa última carreira do crochê, que é a carreira 63, vamos intercalar por toda a volta 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, ficando com 9 pontos. Já volto pra gente fechar. Agora, com 9 pontos, nosso buraquinho tá bem pequenininho. Então, cortamos o fio aqui, deixando um pouquinho pro arremate. Essa alcinha aqui, que está da agulha, a gente só puxa, tira do trabalho, coloca esse saldo de fio na agulha de tapeçaria e vamos fechar o anel mágico invertido, que é franzir esse último buraquinho que ficou aqui no topo, tá? Para isso, eu vou passar esse fio dessa forma, de fora para dentro, por todas as alcinhas do trabalho, e somente essa alcinha aqui de fora, tá? A primeira alcinha aqui, ó. Então, eu vou passando uma por uma até dar toda a volta. Passadas, então, por todas as alças, puxo o fio para fechar como se franzisse essa última carreira. O arremate aqui, eu recomendo que vocês, depois que tenha passado por todas as alcinhas,
Passa novamente por debaixo de algumas dessas alcinhas já franzidas e puxa bem apertadinho. Nesses pontos aqui próximos, eu faço um nozinho e passo novamente debaixo de algumas alcinhas para que se esconda também esse nozinho. Puxo bem a sobra do fio, eu insiro para dentro do trabalho, saindo em qualquer lugar e corto a sobrinha do fio. Chegamos ao final de mais uma videoaula, apresento para vocês aqui a peça finalizada, com todos os detalhes. Então, como eu comentei lá no início da aula, na apresentação do projeto, vocês já podem deixar aqui, enquanto estiverem tecendo o corpinho, né? Podem já tecer essas carreiras aqui em outra cor para simular a calcinha. Podem modificar aqui a localização dos olhos, a altura, distância entre eles, o bordadinho do nariz, o próprio tamanho do olho. Aí vai ficar no seu gosto e você vai fazer o seu modelo aí, não esquecendo de me marcar lá nas redes sociais, que eu quero ver os seus trabalhos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Peço para quem não é inscrito ainda para que se inscreva no canal, ative as notificações, que assim que eu postar mais vídeos e assim que eu começar a customizar essa bonequinha com roupinhas e cabelos, vocês já vão receber essas informações. Então, muito obrigada pela sua companhia, peço que compartilhem esse vídeo com seus amigos e a gente se vê numa próxima.